aqui no iTunes. Eu vou ler umas atualidades aqui de uma revista que eu recebi. Interessante. Revista que eu nem leio, mas eu gosto só das, só das páginas que eu gosto de ler dela. Ela se chama qual é o nome dela? Dinheiro. Isto é. E às vezes eu acho algumas coisas interessantes de pontos de vistas interessantes. É pra redação que eu tô lendo isso aqui. Tá. O combustível, eu vou ler alguns textinhos básicos. Acho que vai dar uns 20 minutos de leitura isso aqui. São dois artigos e depois uns trechinhos de outros artigos básicos. Tipo, a maioria é informação totalmente inútil. Algumas coisas tem umas coisas engraçadas. Mas vamos lá. Pontos de atualidade. O primeiro é o combustível da eleição. Deixa eu escrever aqui. Combustível. Primeiro ponto, combustível. Vamos lá. Nessa redação aqui, deixa eu achar o nome do cara. Foi feita por um cara chamado Carlos José Marques, diretor editorial. Combustível da eleição, nada mais tira as noites de sono do governante que o pesadelo de autocombustíveis que pode definitivamente comprometer sua campanha eleitoral. Bolsonaro tenta de todas as maneiras fugir da encruzilhada, opta para variar pelo caminho mais fácil e inconsequente, o da retirada do presidente da estatal, General Joaquim Silvio e Luna, subitamente convertido em personagem não grata de capitão, por colocar graxa nos seus planos de um segundo mandato. Bolsonaro e os aliados querem Silva fora o quanto antes para concretizar a interferência indevida nos preços praticados. O exército e a gente do mercado montaram uma espécie de cordão de isolamento em torno do general e alertam o Planalto para o perigo do populismo em curso. No cabo de força sobre a impetuosidade, cegueira e ambição sem limites por meio da ala do capitão, Bolsonaro, como a dar recados ameaçadores sistemáticos, diz que todo mundo pode ser trocado, produzir ruídos no momento em que o mundo está sentado em um barril de pólvora e a especialidade dele. Dias atrás, diante do aumento da cotação do petróleo no mercado internacional e da consequência da majoração da gasolina, que é 18% e diesel 24%, e pela Petrobras, o presidente foi ao limite da impaciência. Interlocutores o viram aos berros no seu gabinete. Publicamente chamou a companhia de insensível, reclamou do timing e disse sem cerimônia que iria meter a mão grande no assunto. Logo a seguir, o Congresso aprovou um projeto de unificar as cobranças do ICMS sobre os combustíveis e entrava ele direto, ou seja, sem cerimônia, na seara dos estados e municípios que passavam a perder a arrecadação e de natureza do executivo fazer populismo e promover benesses com o dinheiro alheio. Não há como evitar as regras de mercado de um país que prega a livre iniciativa, mas Bolsonaro tenta de todas as maneiras. O botinho de gás, no mesmo leque de derivados com valores em alta que artesanavam a mandatória de sua corrida pela reeleição, já virou um problema maior com o da terceira via de adversários nas urnas, sendo comercializado por inacreditáveis R$150. Em alguns casos, na pauta da distribuição, ficou dessa forma bem acima das prometidas R$35 no máximo, que o governo havia estabelecido como meta final do mandato. Nem o chamado auxílio gás foi capaz de atenuar o drama daqueles. Eu tinha esquecido do auxílio gás, eu aprendi dele um pouquinho enquanto estava estudando das atualidades ano passado, mas tinha esquecido. Atuar o drama daqueles que dependem vitalmente do botijão para viver e se alimentar. A população que já havia perdido renda, emprego e caminhado de volta à miséria ultrajante está agora, em boa parte, vivendo à base de lenha como nos tempos das cavernas. É um ônus tanto para o projeto de Messias que se apresentava como salvador da pátria. Cada vez que um brasileiro estiver de agora por diante acendendo um macadeiro a vela ao fogo, o carvão lembrará o nome do culpado. O pessimismo aumenta nas hostes partidárias e nos correntores do Brasília. O fator combustível tem sido um fardo pesado demais para se carregar. O presidente ficou apático e resignado, sem nenhuma medida de resposta diante da crise hídrica, de falta de remédios e infraestrutura nos hospitais para enfrentar a pandemia. Em quase todas as circunstâncias de carência, até da fonte que castigavam cidadãos, passou a temer pelo próprio destino. A guerra do petróleo está cobrando o seu preço e ele parece demasiado alto até para um mito. O que eu posso tirar disso? Não muita coisa, mas basicamente que o petróleo aumentou muito o valor. Próximo texto. Esses aqui são meio atualizados mesmo, apesar de não ter muita coisa de atualidades nessa revista. EUA versus China, guerra de trás da guerra. Guerra de dinheiro e desenvolvimento. Começou de forma mais escancarada a guerra por trás da guerra. Diplomatas dos Estados Unidos vazaram a jornalista informações veiculadas. Me perdi. Onde é que eu tava? Tá. Vazaram jornalistas informações veiculadas em domingo 13 de que a Rússia pediu a 13 de março, tá?
a China quer ajuda militar para invadir a Ucrânia. Uau, além disso, Moscou teria solicitado também auxílio econômico para amenizar os impactos das sanções disparadas por americanos e europeus. Jake Sullivan, conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, se reuniu em Roma com Yang Jiechi, membro da elite do Partido Comunista Chinês e diretor da Comissão Central de Relações Exteriores do partido. Estamos comunicando diretamente Pequim que haverá consequências à China se ocorrerá esforços de driblar as sanções em larga escala e de apoio à Rússia. Disse Sullivan, que eu já esqueci quem é, a CNN do domingo. Não permitiremos que isso avance, que haja uma tábua de salvação para a Rússia de qualquer país, em qualquer lugar do mundo. Ele não fez nenhuma menção explícita ao suposto apoio militar da China, mas outras autoridades americanas falaram a respeito do tema sob condição de anonimato, como sempre. Como sempre! Veio aqui uma coisa só que é engraçada, não tenho a menor ideia de por que está aqui. Momento X9. Aí uma coisa que eu não sei quem escreveu essas coisas aqui, porque elas não estão com título, autor. Brasil trai até espiões. Jonathan Taube, obviamente não tenho a menor ideia de quem é esse cara, de 42 anos, e sua mulher, Diana, de 45, foram presos no fim do ano passado, acusados de ser apoderar de segredos militares americanos relacionados a submarinos nucleares e tentar vendê-los a um país. Ele é engenheiro e ex-estudante de doutorado no tema. E ela é professora, queriam dinheiro para se livrar dos problemas financeiros da família. Escolheram um cliente a dedo. Brasil! Segundo o jornal The New York Times, o casal tentou vender em abril de 2020 os dados à inteligência brasileira. Assim que contratada, nessa central de Arapongas entregou o casal ao FBI, que os monitorou desde então. Os dois se declararam culpados em fevereiro e ele deve cumprir 17 anos de prisão, ela 3. Tipo, obviamente a gente quer essas informações, por que a gente vendeu eles? Não faz sentido isso. Não faz muito sentido isso aqui, não. A gente é, sabe aquela coisa? Aquela coisa do Brasil? Ah, é. Esqueci de escrever aqui no tequinho do texto. Deixa eu apagar aqui. Tá, primeiro A, X China. Esse aqui, X9. Qual é o próximo? Conselho do Shell na parede. O que é isso aqui? Eu tinha marcado pra ler. Acho que isso é sobre o aumento de valores, certo? Deixa eu dar essa uma olhadinha nele aqui. Voltando. Bom. Essa coisa aqui que eu não tinha entendido o que eu ia ler, mas eu tinha marcado. É basicamente assim. A Shell, sabe aquela empresa de gasolina? Essa aqui. Deixa eu tentar lembrar o símbolo assim. Que é amarelinho, sabe? Essa aqui, a Shell e aumento de temperatura. Basicamente é isso. O que estava acontecendo? Isso aqui é engraçado. Um conselho da Shell foi processado, basicamente. Daí o nome desse aqui é 13 executivos na parede. Conselho da Shell na parede. Eu conselho 13 executivos, entende? Daí basicamente eles estão sendo processados. Por quê? Porque a Shell não está, os botecos que eles estão fazendo não estão de acordo com o teco do Acordo de Paris, sabe? Eles têm que fazer pelo menos alguma coisa para diminuir o efeito estufa, entende? Daí tá isso assim. A Shell está seriamente exposta aos riscos das mudanças climáticas, mas seu plano climático é fundamentalmente falho, disse um cara chamado Paul Benson, que é advogado do Client Art, ou seja, ele é advogado de tecos para a Terra. Client Art é o inglês de a Terra é o seu cliente. Basicamente, ele, tirando do nome, né, não tenho a menor ideia do que faz esses Client Arts, provavelmente eles são advogados que processam coisas para sustentabilidade ou contra crimes ambientais, entende? Ele estava falando do tecos da Shell. Depois fala aqui no final que a Shell disse à rede CNBC por e-mail que estava cumprindo sua estratégia global em relação ao Acordo de Paris, que visa buscar esforços para limitar o aquecimento global a 1 grau Celsius acima dos níveis das pré-industriais e reduzindo as emissões de gases de efeito estufa. Que não faz muito sentido, né? Daí o próximo ponto que eu vou ler é sobre saúde pública. Mas esse aqui é sinistro. Polêmico esse aqui. Covid tem nome e sobrenome. Jair Bolsonaro. Deixa eu apagar o pontinho aqui e escrever. Saúde pública. Ok. Vamos lá. Votar no Bolsonaro mata. Quem escreveu isso aqui? Sei lá. No mínimo, essa é uma das conclusões científicas do estudo intitulado Involvement of Political and Socioeconomic Factors in the Spatial and Temporal Dynamics of COVID-19 that comes on Brazil, a Population Based Study. Isso aqui, obviamente, traduzido, fica a política de envolvimento, o envolvimento da política socioeconômica e fatores na evolução espacial e temporal nas dinâmicas da Covid-19, os resultados no Brasil. Você não entendeu? Basicamente diz resultados espaciais e temporais da Covid-19 e o seu envolvimento com a política socioeconômica. Político e envolvimento na socioeconômica, fatores socioeconômicos. A população, um estudo baseado na população. Bom, a autoria desse estudo eu acho que eu já li esse estudo
agora há pouco, quando estava estudando redação. Interessante. Ele estava numa revista de um monte de coisas, de um monte de estudos que estavam fazendo sobre a Covid de 2020 e 2019. Bem legal. Era uma revista espanhola. Não era espanhola, era... Bom, eu só sei que estava escrito em espanhol, tinha uma parte em espanhol, uma parte em inglês e uma parte em português. E droga, não lembro de onde era não. Bom, vamos lá. A autoria é Cristóvão Barcelos, Diego R. Xavier, Eliana Lima Silva. E um monte de outros caras que eu não vou ler. Os pesquisadores utilizaram dados de... Não, vamos ler caras, né? Flávio Alves Lara, Gabriel R.R. Silva, Ellen Gargel, Jugel, Marcos F. Oliveira. Tá. Os pesquisadores utilizaram dados de mortalidade entre fevereiro de 2020 e junho de 2021 em todas as 5.570 municípios, as cidades brasileiras, e cruzaram com os votos em segundo turno nas eleições de 2008. Cruzação e o que aconteceu? De acordo com o documento, os municípios que apoiaram Jair Bolsonaro foram os que apresentaram as piores taxas de mortalidade de Covid, principalmente durante a segunda onda epidêmica de 2021, quer dizer. Esse padrão foi observado mesmo considerando as desigualdades estruturais entre as cidades, parâmetros socioeconômicos. Difícil escrever sem canetinha. Parâmetros socioeconômicos, incluindo categorias de índice de renda, desigualdade e qualidades dos serviços de saúde e partidarismo foram levados em consideração. Em geral, a primeira fase da pandemia atingiu com mais força as cidades grandes e centrais, enquanto a segunda onda impactou principalmente os municípios bolsonaristas, onde o negacionismo científico entre a população foi mais forte. A colunista Mônica da Folha e Cristóvão Barcelos, um pesquisador, afirmou que municípios médios com IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, alto e bolsonarista, têm quase o dobro de taxa de mortalidade em relação ao município de igual estatura. Louco! E pra terminar... Mentira, a gente não vai terminar, ainda tem bastante coisa. Mas tem um outro trechinho de notícia sobre país sem dinheiro, famílias endividadas. Vamos ver o que deu aqui. Famílias endividadas. Vamos ver. País sem dinheiro, famílias endividadas. Pesquisa feita pela FGV e IBRE mostra que 6 de cada 10 famílias com renda de até 2,1 mil mensais estão inadimplentes percentual que retrece uniforme e aumenta o dinheiro. Se você não sabe o que é inadimplentes, é basicamente essa coisa de endividados, é a mesma coisa. Vai para 38% entre as que ganham 2,1 mil a 4.800. Desde para 24 na faixa entre 4,8 mil, nem baixou muito a porcentagem, a 9 mil, e estacionam em 10% entre as que têm ganhos acima de 9,6 mil. Basicamente, quanto menos dinheiro o pessoal ganhando lá, as famílias aumentou essa taxa de endividamento, né? Os principais motivos para não conseguir sair do sufoco das prestações de atraso são, pela ordem, aumento dos preços, 30%, que é dificuldade de aumentar a renda também, que é 6%, e a dificuldade de arrumar emprego. Basicamente, eles separaram em 3 motivos principais para as pessoas não conseguirem, as nossas vidas não conseguirem mudar. É o aumento dos preços, criando mais endividamento, foram 30% das pessoas, provavelmente as pessoas que dependem das coisas que aumentaram o preço, certo? A dificuldade de aumentar a renda também, tipo, é difícil. Se você quer aumentar a renda, provavelmente só vai conseguir aumentar uns 15%, 25%. Se você fazer coisas extras, tipo, fazer coisas extras com a sua vida, você vai aumentar um pouquinho. Não tem como aumentar muito, não. E a dificuldade de arrumar de emprego também. Vamos agora, deixa eu procurar o próximo ponto. Acho que o próximo ponto é de sustentabilidade, né? Cadê o que eu tinha marcado? Ah, tem uma coisa aqui chamada Green Card em queda. Vamos ver se isso aqui fala alguma coisa das pessoas, dos estrangeiros. A emissão do Green Card pelo governo americano para... o Green Card é o treco americano, não, o treco americano. Brasileiros caiu 15,5%, ou seja, os brasileiros não podem ir para o Brasil. Quer dizer, os brasileiros não podem ir para o Brasil, que louco que eu falei. Os brasileiros podem ir para os Estados Unidos. Entre 1º de outubro de 2020 e 30 de setembro de 2021. Daí, ano fiscal. A primeira retração em 6 anos. O país é o 8º no ranking dos que mais recebem o documento da residência permanente nos Estados Unidos. Em uma década até em uma década alta de até 10,5%, segundo dados inéditos levantados pelo escritório de advocacia. Sei lá, o nome desse, nem vou falar o nome desse certificado. No ano passado, 16 mil green cards foram concedidos a cidadãos do Brasil, contra 19 mil no ano anterior, ou seja, diminuiu, viu? Caiu 15%, entende? Para cofundador do AG Immigration, as emissões de green card voltarão a subir porque Joe Biden, que é o presidente dos Estados Unidos nesse momento, mais emissões em relação aos imigrantes. E eu, na verdade, eu acho que não é muito, não. Vamos para os próximos pontos, mais pontos. Essa lista de dinheiro que não é muito útil. Aqui.
Mais um país de renda média de 2.447, segundo o IBGE. Em 2021, a maioria não consegue ter qualquer proteção. Mas, em relação a quanto custa a saúde, é um produto relativamente barato e fundamental para acomodar a distribuição dos custos e ao princípio de mutualismo lógico e seguro. Cara, eu não entendi o que eu acabei de ler, então vamos pular, porque não fez sentido o que eu acabei de ler. Agora eu cheguei na parte de sustentabilidade, daí essa segunda coisa que eu queria ler, e a última coisa que eu queria ler era o enunciado que eu falei no começo, né? O artigo que eu falei no começo, o segundo artigo. O resto é tudo só uns tidbits que eu fiquei folheando a revista e marcando, nem sei o que eles estão escritos. Bom, desde a responsabilidade de todos. Esse é o nome do título, foi escrito por, deixa eu achar o nome da pessoa, uma pessoa chamada Lana Pinheiro, de sustentabilidade. Desde a assinatura de Acordo de Paris, em 2015, cresce a pressão da sociedade para que a empresa e governos adotem práticas que reduzam ou compensem o gás carbônico emitido na atmosfera. Mas o papel de cada indivíduo pode ir além. Uma das possibilidades de reduzir... Mas, espera, esqueci de escrever aqui. Sustentabilidade. Ok. Uma das possibilidades é reduzir sua própria pegada fazendo escolhas mais inteligentes. Uma ideia vem do Reino Unido. O governo britânico acaba de divulgar uma pesquisa que mostra quanto o cidadão emite de CO2 por quilômetro rodado. Algumas alternativas de transporte mostram isso. De acordo com o estudo, voar em curtas distâncias, como entre dois estados em um mesmo país, ou dirigir sozinho, são os métodos de viagem mais intensivos de carbono. No entanto... Mas dirigir sozinho, interessante. E viagens de avião, interessante. Bom, no entanto, adicionar mais um passageiro ao seu carro acaba reduzindo as emissões pela metade, tornando a condução mais eficiente. Trocar o transporte individual pelo público ou por meio alternativo, cuja bicicleta também ajuda, no último caso, e ainda melhora a saúde. Interessante, né? Se tiver uma redação de sustentabilidade, isso aqui é interessante falar. Bom, na verdade, isso aqui não é muito interessante, isso aqui é o óbvio de tudo, né? Bom, parece que a emissão de transportes é assim. Se você paga por um voo curto, que é o que foi mencionado no enunciado aqui, você gasta, a emissão por passageiro é de 255, ou seja, basicamente não compensa, é isso que ele quer dizer aqui. Se um carro médio gasta, em média, de gasolina, gasta 180 gramas de CO2, emite 192 gramas de CO2, um carro médio, mas que é movido a diesel, gasta 171, ou seja, são uns 20 gramas abaixo. O voo médio, ele é bem mais, compensa mais do que um voo curto, mas um voo médio é entre dois países, tá? É considerado entre dois países, mas de distância da Europa, tá? É de 150 gramas de emissão. Um voo longo, que é de mais de 3 mil, ele é 150 gramas por passageiro. O ônibus é 105 gramas por passageiro. O moto médio é 103 gramas, bastante, né? Somente uma pessoa. O veículo elétrico médio, a compensação é de 53 gramas de emissão por passageiro. A ferrovia gasta 41 gramas por passageiro. E a balsa literal, sabe? Aquela que mexe com... que são barcos que levam carros, ou seja, você não está usando o seu carro, você está usando só um veículo, que é a balsa. Enquanto esses veículos estão na balsa, eles não gastam treco. É estranho eles usarem isso aqui. Será que na Europa eles usam bastante esses balsas? Porque, pelo que eu sei, no Brasil não usa muito não, só em cidades litorâneas. Bom, vamos lá. O balsa que tem menos pegada de passageiros. Daí, voltando, informações de letramento, representatividade garantida. Esse aqui é do LGBTQI, tá? A democrática sigla LGBTQIA+, que representa diversas identificações e opções sexual, ganhou mais dois grupos, os pansexuais e os não binários. A verdade é que esses caras aqui estão lutando para ser adicionados na sigla faz um tempão, né? Finalmente ganhando. Agora a sigla passa a ser LGBTQIAPN. Legal, isso aqui seria interessante ter atualidades, né? LGBTQIAPN. Conheça o significado de cada letra. Daí o L é de lésbicas. Sabia que a ordem das letras também tem uma luta loucona para fazer a ordem das letras? Bom, mulheres que sentem atração afetiva por outras mulheres. G é de gays, homens que sentem atração efetiva sexual por outros homens. B de bissexuais, pessoas que sentem atração por dois ou mais gêneros. T de transgênero, o gênero de nascimento é diferente daquele que a gente se identifica. C, Q de queer, transitam entre os gêneros ou não, querem ou não sabem definir qual é o seu. Intersexo e de intersexo, que não se encaixam no sexo feminino e nem no masculino em questões hormonais e em outras características biológicas. A de assexuais, nunca ou raramente sentem atração sexuais. E P, PAM, que significa pan, que é os novos, né? Ou sentem atração por todos os gêneros. E N, não binárias, que sua identidade de gênero não é limitada ao masculino e nem ao feminino. Inclusão. Inclusão. Diversidade no mercado financeiro. Espera, o que eu estou lendo aqui? Diversidade, inclusão. O que eu estou lendo? Não, não queria ler isso não. Eu acabei pulando, começando a ler uma coisa que não tinha nada a ver com o que eu queria ler. Aqui. Capital para cerrado, mas sustentável. Cerrado, sustentável. O que será que é isso aqui é?
Estão abertas as inscrições para o edital que investirá 3 milhões em iniciativas socioambientais do Cerrado, como parte da atuação do projeto Cerrado Ceres e Lente Ceres, com financiamento da União Europeia. A chamada irá apoiar iniciativas que busquem expandir a segurança alimentar e sustentabilidade ambiental por meio de práticas agrícolas, promoção de produtos, sociobiodiversidade e recuperação de áreas degradadas. Seria legal se fizesse isso, né? Vamos lá, próximas coisas. Deixa eu ver. No Brasil e no mundo, preços altos em crescimento e baixa criam um habitat ideal para a proliferação de um vírus letal para consumidores, governos e empresas. E o Brasil precisa combatê-lo com seriedade, com a seriedade que não fez com a Covid. Estagflação, essa coisa na palavra é zoada não, né? Ásia em alerta. A guerra pode reduzir entre 5% e 15% a previsão de aumento do PIB das nações e depender da duração do conflito da proximidade econômica da Rússia. Retrato do Brasil de hoje. A pandemia, desemprego, guerra de altos preços nos alimentos tornam um cenário de contratação de renda do Brasil e empurrarão mais famílias para baixo da linha de vulnerabilidade alimentar neste ano. Depois, tá. Próximo. Vamos ver se eu acho mais alguma coisa. Não é interessante. Airbus. O que é Airbus? Nossa atenção, mudou gestão. Não. Airbnb, CVC. Queria ver isso aqui do home office. Interessante ponto para a redação, tá? Bom, isso aqui provavelmente não vai ter quase nada útil, mas é basicamente uma empresa que ganhou muito dinheiro por causa que ela vendia coisas de home office. Deixa eu escrever aqui, Romiros. Voltei. Bom, eu dei uma olhada nesse treco que eu ia falar de home office e decidi não ler ele porque não tem nada útil lá. Eu achei que ia ter alguma coisa útil, mas na verdade não tem literalmente nada útil lá. Só coisa de nós vamos investir, alguma coisa, dinheiro, tá? Então eu achei uma outra coisa aqui, que é Big Mac, Rússia e Guerra, uma síntese do capitalismo, que eu achei poderia ser interessante, conteúdo de atualidades, né? Atualidades para redação. Deixa eu escrever aqui. Sabe por que isso aqui é interessante? Pra mim, é por causa que recentemente eu vi um treco de uma reportagem de como o Big Mac foi visto quando ele veio pra Rússia, sabe? Depois da Segunda Guerra Mundial. Big Mac, X, Rússia. Imagem da capitalismo, né? O que será que vai estar nessa redação aqui? Vamos ver. Primeiro, quem é que escreveu essa coisa aqui? Deixa eu ver se eu acho o nome desse cara. Foi escrito por um cara chamado Edson Rossi. Bom, Big Mac, Rússia e Guerra, uma síntese do capitalismo. Sanduíche criado em 1967 transformou em um índice financeiro e a referência do empresa símbolo do mundo liberal, que deixa a Rússia pela guerra. A coisa aqui, o McDonald's saiu lá da Rússia, tá? Tá, lojas pelo mundo, daí tem aqui um monte de informação meio inútil, que é tipo, tem mais de 40 mil lojas pelo mundo, ele ganha 170 bilhões de valor de mercado, 900 milhões de Big Macs vendidos globalmente por ano. Isso é coisa não saudável, vamos lá. Agora texto. Eras são feitas de símbolos e ritos, poucas marcas representam tanto capitalismo quanto a Coca-Cola e McDonald's. Até o universo dos alimentos e bebidas tem muito a ver com isso, já que tornam os produtos acessíveis e literalmente a todo mundo. É nesse contexto que deve ser lido o anúncio da interrupção das operações gigantes americanas da fast food na Rússia por causa da invasão da Ucrânia. O peso na narrativa de guerra é maior do que o financeiro. Fechar temporariamente as 850 unidades sob solo significa abrir mão de 50 milhões mensais. Loucão. Menos ter um dia de receita global da rede. O simbolismo maior está em deixar a Rússia, mesmo que temporariamente depois de 32 anos, quando a instalação do seu primeiro endereço no país, sei lá onde, foi um dos marcos fim da União Soviética. Muitos russos têm tentado inclusive vender os últimos itens do mercado em plataforma de leilões. Um kit de embalagens de batatas, torta, suco e Big Mac era ofertado no site Avito por 50 mil rublos, que são $480. Tipo, pra que fazer isso, meu? Mas as pessoas comprariam, né? Uma verdadeira aula sobre preço e valor. Caro? Pode ser, mas se trata de comprar uma relíquia de um dos maiores ícones do mundo, consumo, o Big Mac. O Sanduba, aliás, se tornar oficialmente tiozão. Vai fazer 55 anos criado minúsculo. Ele foi criado na minúsculo, sei lá o que, numa Pensilvânia que tinha um monte de habitantes, por um cara chamado não quero saber a história do Big Mac, meu. É que ele queria combater lanchões da concorrência Whopper. Basicamente, já que a Whopper fazia lanchões, o carinha da Pensilvânia queria fazer lanchões também. Então, quer dizer, a concorrência aqui, eu achei que o nome da concorrência era Whopper, mas na verdade o Whopper é o nome do hambúrguer da Burger King. Bom, daí ele fez o Big Boy, mas mudou para Big Mac. Ele insistia junto à alta direção do Mac para introduzir o burger duplo no cardápio. Os executivos da rede lutavam porque a introdução da novidade poderia atrapalhar o processo fardista de montar lanches que eles estavam usando, criado pelos irmãos e droga de fordismo. Mas Dan Lingerton conseguiu. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho, especial, cebola e picles, né, musiquinha. Nem pão, contra tal.
Daí era vendido por 0,45 dólares. Não era pouco, custava 3 vezes mais que a versão básica da época, vendida a 18 centavos. Bom, foi um sucesso. Em pouco tempo estendeu a criação para mais 3 unidades suas. Interessante, né? Suas. No ano seguinte, 1960, onde fazia parte do cada Big Mac, McDonald's dos Estados Unidos. Estima-se que hoje estejam vendidos pelo menos 900 milhões deles lá, que estava lá nos números. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Mas isso não ocorre. Como utilizar os mesmos ingredientes, o mesmo modo de preparo e a mesma receita no mundo todo, em tese, deveria ter o mesmo preço em dólares em cada país. Mas isso não ocorre. Então, se em determinado local o preço do dólar for menor do que os do lá, significa que naquele país a moeda está desvalorizada em relação ao dólar. Se o preço for maior, estará valorizada. Um símbolo capitalista de teoria econômica. Interessante. Se o preço do Big Mac está maior, ele é maior. Desvaloriza. Tá, vamos ver se terminou os pontinhos das revistas. Isso aqui é interessante. Se tiver uma redação sobre tecnologia, sobre os métodos de pagamentos que mudaram, né? Vamos ver. O que vai estar escrito aqui? Os modelos de pagamento no mundo estão sem metáforas, sei lá o que, metamorfose, tá? Houve um tempo no Brasil em que o dinheiro vivo era a forma mais usada pelos clientes, mas isso mudou conforme o estudo do World Empresa global, portante de pagamentos para comerciais, sistema bancário e mercado de capitais. Ele realiza levantamento anual desde 2015 e abrange 41 países e mostra que por aqui os cartões de crédito ainda são as preferências tanto nos pontos de venda como no e-commerce. As carteiras digitais por computador e imóveis por celular são as mais crescem. A última é uma taxa de 22%, uma estão importando uma criação, o crediário. Uma modalidade agora tem o nome pomposo, Buy Now, Buy Later, pague agora, compre depois, pague depois. Representou 2,9% do valor global das transações de e-commerce, algo que se espera chegar aos 5,3% em 2025. O estudo mostra também como o Pix cresceu rapidamente. São 110 milhões de usuários no Brasil em pouco mais de um ano. Para você ter uma ideia, o WhatsApp levou quase uma década para chegar a 120 milhões de pessoas. Meio de pagamento mais usados no Brasil, então o interessante aqui é os pontos de mais usados. O mais usado é o cartão de crédito, 45%. Usar carteiras digitais, imóveis, que é pagar no computador do celular, é 16%. Cartões de débito são 14%. Cartões pós-pago, ou seja, que você coloca um valor nele, 11%. Transferência bancária, 11%. 1% é débito direto e 3% outros. E onde é que está o Pix? Não achei o Pix. Onde será que está o Pix nesse gráfico? Bom, voltando. Tá. Acho que acabou finalmente os pontos que eu queria ler aqui, que eu fiquei marcando a revista. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa. O último aqui, interessante. Mobiliário pós-pandemia, nada a ver. O governo quer zerar IOF até 2028, nada a ver. Criptomoedas, nada a ver. Resultado fraco, derruba Magalu, nada a ver. Sabe, a Magalu é um dos sexos que aumentou muito, né? Pelo menos, por algum motivo, ela aparece em todo tipo de revista falando dessa coisa da Magalu. Resultado histórica, sei lá o quê. Palavra de administrador, nada a ver. Bom, terminou agora. A gente tá no último artigo que eu falei no começo. Artigo de um cara chamado Edson Rossi de novo. O Edson Rossi apareceu de novo, gosto dos tempos dele. Tá, Edson Rossi. O que será que o Edson Rossi falou? Esse aqui, artigo é um domingão que foi a nossa cara e dura até hoje. Porque a ausência do senso estético e problema também econômico, em especial quando se dá ao princípio da liderança no país. Parece que foi... Espera, esqueci de escrever o nome deles, tá? Quer dizer, na verdade esse título aqui que eu tô lendo não faz o menor sentido. Com ele eu não consigo entender o que vai sobre o que vai ser esse texto aqui. Mas tanto faz, vamos lá. Domingão. Parece que foi no século passado, de certa forma foi, mais para a Idade Média até. Mas no calendário gregoriano a data era de 30 de janeiro, um domingão em que o presidente Jair Bolsonaro decidiu comer churrasco com farofa em Brasília. Rolou vídeo, rolou foto para quem perdeu a cena. Ou dependendo do ponto de vista, ganhou ou ao não vê-la. Basta digitar Google Bolsonaro mais farofa que tem mais de 600 milhões de páginas tratando dessa droga. O que não tá escrito droga, tá? O que nosso delegado maior conseguiu com a sequência de pasto dominical foi o mesmo que conseguiu conduzindo o país em 3 anos, espalhar farofa num retrato pavoroso. Pelo chão, pela calça, nas botas, 3 dias depois tentou se explicar, sei que não sou um exemplo para um montão de coisa. Comer farofa e galinha, outro dia dei um arroto lá que, lamento. Sempre fui assim. O trecho tá lá no site do governo, meu. Tipo, pra que vai colocar isso no site do governo, meu? Dia 2 do mês 2 do ano de 2022. Esse colapso estático tem desdobramentos éticos técnicos. Pior, mostra muito mais quem somos. Para um cara chamado Joseph Hirsch, professor de Biologia Evolutiva Humana de Harvard, ex-professor de Psicologia também, e autor de um livro chamado The Weirdest People in the World, As Pessoas Mais Estranhas do Mundo. Uma série de diferenças psicológicas surgiu na Europa Ocidental, e isso levou à implicações para a compreensão da prosperidade econômica moderna, inovação direta,
democracia e ciência. Em resumo, não seremos todos nós no planeta e vivermos em sociedades ditas modernas. Entre outros pontos, o livro traz um estudo que correlaciona países em que há uma abundância de casamento entre primos e a fragilidade de suas democracias. Quando elas existem, há inúmeros outros argumentos, todos baseados em dados ou pesquisas que tentam dizer que determinados grupos são mais propensos a determinados comportamentos, o que isso leva a instituições mais ou menos sólidas. Word, que significa em inglês esquisito ou estranho, é no caso do livro dos caras chamado Hensht, um acrônimo de Western, ou seja, ele está usando a palavra de Word para Western, ou seja, as pessoas do Oriente, né? Ou Ocidente, esqueci qual que significa Western. Ocidental, educado, industrializado, rico, democrático. Bom, independentemente de concordarmos ou não com esse cara, o que ele traz é que componentes ancestrais e comportamentais são definidos e como um país é muito do que virá a ser. Não acredito que existia um determinismo por termos abraçado no Brasil a democracia, que é o voto. Há 3 décadas viraríamos a Suécia algum dia. Não existe essa linearidade na história de ninguém, nem dos países. Ao escolhermos para ocupar a presidência um espalhador de farofa, a gente não cometeu um gesto fortuito ou aleatório. Foi um protesto a tudo que acontecia na política. Fomos mais de 57 milhões fazendo uma escolha. Os pontos trazidos por Hensht têm muito mais a ver com olharmos de forma analítica o que fomos e para sabermos o que precisamos. Aí sim fica evidente que a nossa maior carência é a estética. O filósofo Immanuel Kant dedicou boa parte de seu tempo, de sua obra, a mostrar que o julgamento estético tem profunda conexão com o julgamento moral. É apenas uma sociedade que lhe ocorre ser não apenas um homem, mas um homem refinado, segundo sua espécie, o início da civilização. E foi definitivo ao dizer que o belo é o símbolo do bem moral, por oposição o feio é imoral. Não se trata só de farofa em churrasco. O combo traz defender torturador, supostamente de curtir rachadinhas, dizer que usava dinheiro público de auxílio moradia para sexo, e já na cadeira de presidente ser grosseiro com a primeira-dama francesa, com as chinesas também, com o Mercosul, com a ciência e até com o Covid. Também com a economia, e tem mais até. Tem a ser grosseiro com a guerra, e também ser grosseiro com o preço dos combustíveis. E, bom, ele não tem bons modos em geral. Num país em que o Partido Liberal, o do JB, que é Partido Liberal, ocupa diretório do Banco Estatal e defende qualquer coisa menos o liberalismo, tudo pode parecer normalidade, inclusive espalhar farofa por aí sem a falta de estética como um pilar ético, mas não nos sobrará mais a técnica. Nem a técnica. Essa parte final eu não entendi, não. Gosto... Se discute sim, só que leva tempo e aí dá trabalho. Temos 6 meses para tanto. 6 meses, né? Bom... Obviamente não tinha entendido no começo, mas basicamente o Domingão era uma representação do carinha daquele domingo da farofa lá. Normalização, imagem, trecos, uma confuso isso aqui. Tchauzinho.